Oi, eu sou a Luísa, do curso de Odontologia, e eu vou falar um pouquinho sobre as mutações cromossômicas. Bom, diferentemente das mutações gênicas, nas mutações cromossômicas ocorrem alterações de partes inteiras de cromossomos de uma célula, modificando a sequência de genes de um cromossomo. Essas mutações elas podem ocorrer tanto no número de cromossomos, chamadas de mutações numéricas, quanto na estrutura, chamadas de mutações estruturais. Essas mutações elas não dão origem a novos tipos de genes, porém elas contribuem para o surgimento de novas combinações gênicas. E por mais que elas não sejam tão significativas para a evolução quanto as mutações gênicas e a recombinação gênica, as mutações cromossômicas elas também contribuem para a variabilidade gênica de determinadas populações naturais. E falando um pouquinho sobre as causas, essas anomalias elas ocorrem quando há um erro na divisão celular, após a meiose ou a mitose. A maioria ocorre como um acidente no óvulo ou no espermatozoide, e nesses casos, a anomalia está presente em todas as células do corpo. Porém, algumas podem acontecer após a concepção e serem adquiridas. Olá, eu sou a Patrícia e vou falar sobre mutações cromossômicas numéricas e estruturais. As mutações cromossômicas numéricas são alterações no número de cromossomos da célula e são divididas em aneuploidias e euploidias. As aneuploidias são diminuição ou aumento de determinado par de cromossomos e são decorrentes de processos de não disjunção durante a formação dos gametas, na meiose 1 ou meiose 2. E as principais aneuploidias são nulissomia, quando há a perda de 2 cromossomos do mesmo par, monossomia, quando há a perda de um cromossomo do mesmo par, e trissomia, ganho de um cromossomo no genoma. Na espécie humana, é possível encontrar comumente doenças causadas por monossomia, como a síndrome de Turner, e trissomia, como a síndrome de Down e síndrome de Patau. Já as euploidias são alterações numéricas em que todo o genoma é alterado, ou seja, seu conjunto de cromossomos é alterado. Ela pode resultar na diminuição ou aumento de um conjunto de cromossomos haploide. Nesse caso, o número de genomas ocorre em múltiplos inteiros, ou seja, o indivíduo será N, 3N, 4N e assim por diante. Em humanos, ela é bastante rara e, quando ocorre, é incompatível com a vida. As mutações cromossômicas estruturais são fragmentos cromossômicos seguidos de perda de pedaços em locais diferentes da original, e são classificadas em deficiência ou deleção, quando o cromossomo é desprovido de uma parte, duplicação, quando há repetição de um pedaço do cromossomo, inversão, quando o cromossomo tem uma porção invertida, e translocação, quando um cromossomo apresenta uma parte proveniente de outro cromossomo. Oi, meu nome é Sara. Eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome de Patau. A síndrome de Patau ela é uma anomalia cromossômica rara causada pela trissomia do cromossomo 13. O normal é que seres humanos tenham 46 cromossomos divididos em 23 pares. A trissomia acontece quando existe um trio. Ela é originada no óvulo da mãe, quando não ocorre essa disjunção dos cromossomos durante a anáfase 1 da meiose. Como a mulher matura apenas um ovócito e o homem milhões de espermatozoides, a chance de um gameta masculino com alteração no número de cromossomos fecundar é muito pequena. As principais características das crianças com essa síndrome são malformações no cérebro e no sistema nervoso central, polidactilia, que é o dedo extra, fenda palatina, lábio leporino e ainda deformações nos olhos ou ausência dos mesmos. Bom, meu nome é João e eu vou apresentar sobre a síndrome de Patau, exclusivamente sobre como que é feito o diagnóstico dessa doença ou se existe algum tratamento ou cura para ela. A síndrome de Patau ela pode ser identificada logo no pré-natal, através de exames convencionais, na qual analisarão o DNA fetal circulante no sangue da mãe, e assim identificando a trissomia do 13º cromossomo, que é o que caracteriza essa doença. Quando a criança nasce, a doença será diagnosticada através da análise das características físicas dela, que geralmente se caracteriza por deformações, dentre elas deformações
labiais e do céu da boca, além de exames de sangue para que irão confirmar a trissomia do 13º cromossomo, ou então exames de imagem. A síndrome de Patel é uma doença que não tem cura, não possui nenhum tipo de tratamento até então. O máximo que pode ser realizado são cirurgias para corrigir tais deformações, mas por se tratar de uma doença muito agressiva, dificilmente a criança passa dos 10 dias de vida. Boa noite, meu nome é Ralph, sou aluno do primeiro ano de odontologia e eu fiquei responsável em falar um pouco sobre as curiosidades da síndrome de Patel. Bom, a síndrome de Patel, a primeira descrição ocorreu em 1960 pelo geneticista Klaus Patel, onde essa síndrome ela pode ser classificada como um acidente genético, no qual há um cromossomo a mais em um certo organismo, por isso o nome trissomia, que faz referência ao número. Essa anomalia ela pode ser conhecida como síndrome de Bartholin-Patel, onde o médico dinamarquês Thomas Bartholin descreveu ela por volta de 1956 pelo quadro de algumas crianças apresentarem malformações. Essa síndrome é mais comum em crianças do sexo feminino, na proporção de 1 a cada 7.000 nascimentos, e essa síndrome é uma das principais causas do aborto espontâneo. Atualmente já existem exames, capazes de você identificar essa anomalia, como os exames de ultrassonografia amniocêntese ou pesquisa de DNA fetal no sangue materno para avaliar os cromossomos do feto e assim verificar a presença de alterações. Eu sou a Isadora e eu vou falar sobre o artigo da síndrome de Patel. O objetivo do artigo é descrever os achados gestacionais, perinatais e familiares dos pacientes com síndrome de Patel. O resumo é que os pacientes foram avaliados durante 38 anos no serviço de genética de um hospital de referência aqui no sul do país. A amostra foi composta por 27 pacientes e o resultado foi que a trissomia livre do cromossomo 13 foi o principal achado citogenético e metade dos pacientes morreu no primeiro mês de vida.